Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 4 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 15 ao 17 e versículos 20 e 21. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei aos vossos líderes e segui suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seriam coisa boa para vós. O Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, que ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, a qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, quantos conselhos maravilhosos São Paulo nos dá nessa carta aos Hebreus. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, ele não seria dado, ele seria vendido. Mas isso não é verdade. Os conselhos da palavra de Deus, os conselhos de Deus para cada um de nós, são graça, são gratuidade que vem do coração do Senhor, para que possamos todos os dias ser pessoas melhores. Se o mundo se deixasse ser conduzido pela palavra de Deus, se os governos se deixassem ser conduzidos pela palavra de Deus, se as autoridades se inspirassem na autoridade de Jesus para exercer o cargo que ocupa, com certeza seriam pessoas muito melhores. Mas nós temos essa oportunidade, porque a palavra de Deus, ela nos aconselha todos os dias. E na carta aos Hebreus hoje vai estar escrito: irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Que alegria poder hoje falar do louvor. Nós somos chamados a oferecer um perene sacrifício de louvor. Isso é algo que não termina. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a ser adoradores e fazer da nossa vida um motivo de louvor ao Senhor, o fruto dos lábios que celebram o seu nome, o fruto dos lábios que foram um dia tocados pelo Senhor, que foram purificados pelo Senhor. Então hoje o Senhor nos convida a louvá-lo de todo o nosso coração. No Catecismo, no parágrafo 2639, ele fala sobre o louvor e ele diz assim: o louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus, canta-o pelo que Ele é mesmo e dá a Ele a glória muito mais por aquilo que Ele é do que por aquilo que Ele faz. Que alegria, que grande ensinamento a igreja nos traz. O louvor, ele faz isso, meus irmãos e minhas irmãs. Ele tira o olhar das necessidades, dos problemas, e nos faz voltar o nosso olhar e o nosso coração para o Senhor. Por isso hoje, nós somos convidados a louvá-lo. Nós somos convidados a fazer da nossa vida um sacrifício de louvor contínuo. Nós temos que carregar nos nossos lábios o louvor ao Senhor. Glorificá-lo a cada tempo, a cada momento, a cada instante. Não é somente dentro da igreja,
mas é principalmente na rua, em casa, no trabalho, no nosso dia a dia, que o nosso coração seja voltado para louvar o Senhor e para reconhecer que Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mais um conselho: não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são sacrifícios que agradam a Deus. Não podemos esquecer das boas ações e da comunhão entre irmãos, e não podemos esquecer de buscar o Senhor. São esses sacrifícios que agradam ao Senhor quando nós abrimos mão de nós mesmos, quando nós renunciamos às nossas vontades para fazer a vontade do Senhor. Esses sacrifícios, todas as vezes que nós abrimos mão de nós mesmos para ir ao encontro do outro, quando nós nos sacrificamos pelo outro, quando nós lutamos pela conversão de alguém, quando nós estendemos a mão para o necessitado em todas as áreas da sua vida, nós estamos oferecendo ao Senhor o sacrifício. E esses sacrifícios agradam ao Senhor. O terceiro conselho: obedecei aos vossos líderes e segui as suas instruções, porque eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas, que possam fazê-lo com alegria e não com queixas. Então o Senhor nos chama a ser obedientes aos líderes, a ser obediente às autoridades constituídas na fé e seguir as orientações. Quando nós ouvimos um sacerdote falar, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos uma instrução, nós temos que estar dispostos a seguir aquilo que é em nome do Senhor, porque os líderes um dia vão prestar contas de cada pessoa. Os pastores vão prestar contas das suas ovelhas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que seguir as orientações. E aqui eu quero fazer um pedido muito especial. Nós precisamos rezar muito pelos nossos padres, pelas vocações, pelos bispos, pelos padres, pelos líderes, pelos religiosos, pelo Papa Francisco. Nós temos que pedir muito a Deus por eles, porque eles são muito atacados. Porque quando o inimigo consegue atingir a vida de uma liderança, derruba muita gente com ele. Então nós temos que orar, nós temos que rezar pelas nossas lideranças. Nós temos que pedir a Deus. Nós temos que entregar os sacerdócios das nossas paróquias nas mãos do Senhor, o nosso bispo, o nosso Papa, aqueles que estão sendo vocacionados à vida religiosa. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor, apresentar a vida deles, abençoá-los. Abençoá-los. Não podemos maldizer, não podemos destruir com palavras ou com ações aqueles que foram constituídos por Deus em autoridade. Nós somos chamados a obedecer aquilo que vem de Deus e seguir as suas orientações e colocá-los diante do Senhor. Porque o Senhor está deixando claro aqui através da carta aos Hebreus. Eles vão prestar contas, eles têm uma grande responsabilidade. Mas nós também temos a responsabilidade de seguir, a responsabilidade de ser fiel, de obedecer, porque a obediência, ela gera frutos maravilhosos na vida de cada um de nós. E o conselho é que aqueles que governam, os nossos líderes, que eles possam liderar com alegria e não com queixas. E nós também, que possamos obedecer com alegria e não com queixas. Por quê? Porque é na alegria que nós encontramos a bênção do Senhor. Não podemos fazer nada para Deus com murmurações, com reclamações. Por isso que o conselho hoje da palavra vai nos falar sobre o louvor,
que é o fruto dos nossos lábios, que celebram o nome do Senhor. Então nós temos que louvar, nós temos que agradecer. Eu gosto muito de refletir sobre isso, porque eu vejo muitas coisas acontecerem e eu creio que muitos de vocês veem também. Às vezes nós temos um mau costume de dar muito valor para os de fora. O padre da televisão, o padre de um lugar tal, de lugar tal, o padre que fala forte, o padre que tem dom disso, que tem o dom daquilo. E todos são importantes, porque todos são sacerdotes. Para a igreja todos são sacerdotes e têm o mesmo valor. E nós também devemos agir assim. E valorizar o sacerdote da nossa paróquia, da nossa comunidade. Pode ser uma pessoa simples, pode ser um homem simples, mas é dotado da mesma graça, a mesma unção que um padre famoso recebeu, é a mesma que o padre da nossa comunidade recebeu. Então nós temos que ser gratos, ser fiéis e saber que a obediência, ela gera frutos maravilhosos na nossa vida. E aí, vai continuar dizendo: o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos, aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vos torne aptos para todo o bem, para fazerdes a sua vontade. O evangelho de hoje, Jesus, quando Ele está com os discípulos, Jesus chama os discípulos para descansar, mas as pessoas veem onde eles estão e vão atrás deles, aquela grande multidão. O evangelho vai dizer que quando eles reconheceram Jesus e os discípulos, eles saíram de todas as cidades correndo a pé para encontrar Jesus. E quando Jesus desembarca ali e vê aquela grande multidão, Jesus tem compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E Jesus renuncia ao descanso e começa a ensiná-los. Então é esse Deus da paz, que fez ressuscitar dos mortos, aquele que deu a vida por cada um de nós e que fez essa nova aliança pelo seu sangue. Ele é hoje, Ele foi e sempre será o grande pastor das ovelhas. Esse pastor que se compadece, esse pastor que ama as suas ovelhas e, como prova de amor, deu a vida por cada um de nós. Jesus é o bom pastor que cuida, que ama, que se preocupa e que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Que o nosso bom pastor nos torne aptos a todo bem para fazermos a sua vontade. É através de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que nos tornamos aptos, capacitados. É Ele que age em nós e através do seu sangue nós temos a redenção e a vida eterna. E por tudo que Jesus fez por nós, a sua palavra vai nos moldando, a sua palavra vai nos lapidando para fazermos a sua vontade. E a única maneira de nós conhecermos a vontade do Senhor é nos alimentando da sua palavra, é nos alimentando dessa palavra viva que nos torna aptos e capacitados para toda boa obra. Que o Senhor realize em nós o que lhe é agradável. Que o Senhor realize na minha vida e na sua vida aquilo que lhe é agradável. Nós temos que ter essa coragem, irmãos e irmãs, de entregar a nossa vida para o Senhor. E como nós rezamos o Pai Nosso, temos que ter coragem de dizer: Senhor, faça em mim a sua vontade. Eu renuncio à minha vontade, para que a sua vontade se realize em mim, porque a sua vontade é agradável, a sua vontade é perfeita. Meu irmão e minha irmã, os conselhos dessa palavra hoje, o louvor, as boas ações, a comunhão, a obediência e a entrega da nossa vida ao bom pastor, para que Ele
nos torne capacitados a fazer a sua vontade. Essa palavra hoje é um chamado para nós assumirmos a nossa missão, para nós assumirmos a nossa identidade e aquilo que nós podemos fazer diante do Senhor. Como batizados, nós somos chamados ao louvor. Quanto mais nós tivermos um coração agradecido, quanto mais nós enchemos a nossa vida e o nosso tempo com o louvor a Deus, mais seremos felizes e saberemos o que é importante na nossa vida. E essa certeza, que não é o tamanho da tempestade que vai medir a nossa fé, mas a certeza que Jesus está conosco, que Jesus está no barco da nossa vida. Tem algo que eu gosto muito de refletir também, no início da Santa Missa, dos encontros que nós participamos, quando nós estamos iniciando, nós cantamos em nome do Pai, e aí nós falamos que nós estamos reunidos para louvar, agradecer, bendizer e adorar. Louvar, agradecer, bendizer e adorar. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que se nós fizermos esses 4 passos de fé, nós vamos ter uma vida santificada a cada dia. Sobre o louvor, o Papa Francisco falou algo muito importante. Ele disse assim: para que é útil o louvor? Para nós ou para Deus? A prece de louvor, ela é útil para nós, disse o Papa Francisco. A oração de louvor deve ser praticada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas sobretudo nos momentos difíceis, momentos sombrios, quando o caminho é íngreme. Aprendemos que através daquela escalada, daquele caminho cansativo, daquelas passagens desafiadoras, chegaremos a ver um novo panorama, um horizonte mais aberto. Então, meu irmão, então, minha irmã, eu quero convidar você, hoje, para tomar posse dessa palavra e para fazer da sua vida uma vida de louvor, uma vida de dedicação, uma vida que glorifica e que exalta o nome do nosso Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar hoje o Salmo responsorial, o Salmo 22. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Obrigado, Senhor, que possamos não somente falar esse versículo, falar esse salmo, mas que possamos trazê-lo no nosso coração. O Senhor é o pastor que nos conduz. E se o Senhor nos conduz, nós precisamos crer que nada nos falta, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em Ti. E no Senhor, nós restauramos as nossas forças. Que hoje, Senhor, aquele que está cansado, aquele que está abatido, possa encontrar no Senhor a restauração das suas forças. Nós te louvamos, porque o Senhor tem nos guiado no caminho seguro para a glória do seu nome. E mesmo, Senhor, que passemos momentos difíceis, mesmo que estejamos no vale da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso apoio. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Nós te louvamos, porque nós somos as suas ovelhas e o Senhor tem cuidado. O Senhor tem nos protegido. Obrigado, Senhor, porque quando ninguém olhava por nós, quando ninguém nos dava valor, o Senhor veio como bom pastor, tendo compaixão,
tendo misericórdia e nos atraindo para o Senhor, cuidando das nossas feridas e nos dando a dignidade de viver como filhos e filhas do Senhor. Nós te glorificamos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.